Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para mais uma aula, ok? Hoje o conteúdo é de história, que você vai encontrar no seu livro de história, na página 15 e 16, que fala sobre o conteúdo, os diferentes nomes do Brasil, ok? Então acompanhe comigo. Bom, a história do nome Brasil está relacionada à vinda dos portugueses à nossa terra, quando era habitada somente por povos indígenas. Eles a chamavam de Pindorama, que significa terra de muitas palmeiras. Como objetivo de descobrir novos caminhos para o comércio, explorar outras terras e se apoderar de riquezas, os europeus partiam em caravelas, aventurando-se por longo tempo em viagens marítimas, por navios, nos mares, nem sempre bem-sucedidos. Os portugueses se destacaram entre os navegadores daquela época por terem sido um dos maiores intrépidos, que não tem medo. Vou colocar aqui para vocês a imagem. Povo e se lançam em grandes viagens marítimas. Segue aí a imagem para que vocês possam observar. Após chegarem ao nosso território, os portugueses deram diferentes nomes a ele. Conheça a história por trás dos nomes em que o Brasil recebeu antes de passar a ser chamado de Brasil. O primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz. Ao chegar ao nosso litoral, os portugueses tomaram a posse da terra em nome do rei de Portugal. Desde o início, houve preocupação em dar o nome ao lugar até então desconhecido por eles, pensando que toda a extensão territorial fosse uma ilha, deram-lhe então o nome de Ilha Vera Cruz. Bom, após o Brasil recebeu o nome de Terra de Santa Cruz. Logo nos primeiros dias após sua chegada, os portugueses marcaram o acontecimento celebrando a primeira missa no novo território. Para isso, ergueram uma grande cruz e realizaram a cerimônia, guiando pela fé cristã. Após perceber que não se tratava de uma ilha, deram a essa terra o nome de Terra de Santa Cruz. Bom, na época em que os portugueses chegaram a estas terras, boa parte do litoral era coberto por floresta. Vou colocar aí para vocês uma imagem. Entre tantas árvores, havia uma em que os povos indígenas chamavam de Ibirapitanga, palavra criada pela junção de Ibirá, que significa pau, e Pitã, que significa vermelho. No entanto, entre os portugueses, ela ficou conhecida pelo nome de, vou colocar aí para vocês a imagem, pau-brasil. Porque a cor dessa madeira lembra o vermelho do fogo ou da brasa ardente. Por essa razão, o nosso território passou a ser dominado Brasil. A chegada entre novo território ficou conhecida entre as nações na época, porque os navegantes tinham o hábito de registrar em diários e cartas as aventuras de viagens. Esses registros se tornaram importantes fontes de pesquisa para os historiadores. Então foi o escrivão Pedro Vaz de Caminha quem elaborou uma carta em que narrava ao rei de Portugal suas impressões sobre a nova terra e o jeito de viver seus habitantes. Nessa carta existe até hoje e tem grande valor histórico. Esta
observada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa. Eu vou colocar aqui para você uma imagem desta carta, ok? Bom, baseado nesta videoaula, você vai fazer as atividades do seu livro que se encontra nas páginas na página 17 e 18 do seu livro de história. Também no livro de atividades, você vai encontrar essa mesma atividade, com esse mesmo conteúdo dessa videoaula, e você vai completar essa atividade na página 213, ok? Bom, alunos, a nossa aula de hoje está chegando ao fim desse conteúdo de história, ok? Porém, se alguém sentir alguma dificuldade, alguma dúvida, eu estou aqui conectada com você para te auxiliar, tá bom? Até daqui a pouco com a nossa próxima videoaula.